Por décadas, Marte foi o grande mistério do nosso sistema solar. Um planeta árido, frio, sem sinais de vida. Até agora, cientistas acabam de encontrar algo que muda tudo: água, escondida sob a superfície do planeta vermelho. O que isso significa para o futuro da exploração espacial? E mais importante, será que estamos mais perto de descobrir vida fora da Terra? Prepare-se, porque essa descoberta pode ser apenas o começo. Mas antes de tudo, inscreva-se no Fronteiras da Curiosidade e explore fatos surpreendentes sobre ciência e além. Não perca nenhum vídeo, ative o sininho e venha explorar com a gente. Por décadas, Marte esteve presente em nossa imaginação, um planeta tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante de nós. Ele sempre se destacou por aquela cor avermelhada, um deserto frio, com tempestades de poeira varrendo sua superfície como se guardasse um segredo profundo. Desde que começamos a explorar o espaço, Marte foi alvo de inúmeras sondas e missões, e uma pergunta ecoava no fundo de cada uma dessas expedições: existe água em Marte? A água, o símbolo da vida, é algo que sempre consideramos impossível de encontrar em um lugar tão árido. E por muito tempo, parecia que estávamos certos. Todas as evidências indicavam que o planeta era seco, congelado no tempo, uma rocha solitária vagando pelo vazio espacial. Mas agora, algo mudou. Recentemente, cientistas receberam dados intrigantes de uma das sondas que sobrevoa Marte. Esses dados, inesperados e enigmáticos, mostraram sinais que ninguém esperava encontrar. Pequenos detalhes, quase invisíveis, surgiram em imagens capturadas a milhares de quilômetros de distância, e essas evidências começaram a levantar suspeitas. Poderia haver água no planeta que sempre consideramos estéril? E então, uma descoberta ainda mais extraordinária: camadas subterrâneas de gelo, escondidas sob a superfície marciana. A presença dessas camadas de gelo é mais do que apenas um achado geológico, é um prenúncio de algo maior, um mistério a ser desvendado. Mas se essas camadas estão ali, como chegaram lá? E o mais importante, o que mais pode estar escondido, aguardando ser revelado? Essas pistas são apenas o começo, porque as imagens não mentem. As imagens capturadas pelas sondas orbitando Marte revelaram algo fascinante, mas quase imperceptível. No início, foram apenas pequenos pontos que sugeriam a presença de algo líquido, algo que não deveria existir em Marte. A primeira hipótese? Talvez condensação, talvez gelo derretendo lentamente sob condições extremas. Mas o que foi descoberto a seguir é o que realmente prendeu a atenção da comunidade científica. Em uma região de Marte pouco explorada, as sondas usaram radares de penetração de solo, uma tecnologia capaz de olhar abaixo da superfície marciana. E foi lá, oculto sob metros de rocha e areia, que eles detectaram o que parecia ser um lago subterrâneo, um vasto depósito de água salgada congelada, possivelmente intocado por milhares ou até milhões de anos. A presença desse lago vai muito além de um simples achado. Ele representa uma verdadeira metáfora para Marte. Um planeta aparentemente morto na superfície, mas com segredos profundos, esperando para serem revelados. Mas como esse lago poderia se manter ali, em um planeta tão frio, tão exposto à radiação e sem uma atmosfera densa para protegê-lo? As condições são tão extremas que desafiam a lógica. E mais intrigante ainda, será que esse lago pode nos contar algo sobre o passado de Marte? Houve um tempo em que rios corriam pela superfície do planeta, esculpindo vales e criando paisagens que hoje parecem congeladas no tempo. Mas algo mudou. O que teria acontecido? E se esses lagos não forem os únicos? A descoberta desse lago levanta outra questão intrigante: se existe água hoje, em condições tão adversas, como era Marte no passado? E talvez ainda mais importante, se houver mais água escondida, o que mais o planeta pode estar escondendo de nós? Essa descoberta do lago subterrâneo em Marte não surgiu do nada. Na verdade, por décadas, cientistas têm especulado sobre a presença de água no planeta vermelho. As primeiras pistas vieram das paisagens marcianas, grandes vales, canais secos e regiões que pareciam ter sido moldadas pela erosão de água corrente. Essas formações são como fantasmas de um passado distante, sugerindo que, em algum momento, Marte foi um planeta bem diferente do que conhecemos hoje. Há indícios de que Marte já foi um lugar onde rios e lagos fluíam livremente, talvez até com um ciclo hidrológico semelhante ao da Terra. Mas se isso é verdade, o que aconteceu com todo esse potencial líquido? As teorias são muitas.
Alguns cientistas acreditam que Marte passou por uma drástica mudança climática, talvez causada pela perda de sua atmosfera. Outros argumentam que o campo magnético do planeta enfraqueceu ao longo do tempo, permitindo que os ventos solares varressem a maior parte da atmosfera e, com ela, a água que um dia existiu. Mas essas são apenas peças de um quebra-cabeça muito maior. A questão que persiste é: onde está a água agora? O lago subterrâneo que acabamos de descobrir pode ser uma relíquia de uma época em que Marte era mais quente, mais úmido. Mas será que ele é o único? Poderia haver mais reservas de água escondidas abaixo da superfície, esperando para serem encontradas? E se essas reservas de água estão ali, congeladas no tempo, será que isso significa que Marte poderia, em algum momento de sua história, ter abrigado formas de vida? Afinal, onde há água, a possibilidade de vida sempre surge. Mas a grande pergunta que nos atormenta é: essa água que resta é suficiente para nos dar pistas sobre o passado de Marte? Ou ainda sobre o que pode estar presente lá, agora? A descoberta de água em Marte nos leva a uma pergunta inevitável, quase inevitável. Será que o planeta já abrigou vida? A água sempre foi a chave, o ingrediente essencial para qualquer forma de vida que conhecemos. E agora, com a evidência desse lago subterrâneo e as marcas de um passado úmido na superfície, a questão ressurge com mais força do que nunca. A presença de água líquida, ainda que em condições extremas, acende a possibilidade de que, em algum ponto de sua história, Marte tenha sido habitável. E por habitável, não estamos falando de civilizações avançadas ou formas de vida complexas, mas talvez de micro-organismos, como os que encontramos em ambientes inóspitos aqui na Terra, nas profundezas do oceano, em fontes termais ou no gelo antártico. A vida, em sua forma mais simples, tem uma resiliência surpreendente. Mas será que a água marciana, aprisionada sob camadas de rocha e gelo, poderia abrigar algo assim, ainda mais intrigante? E se essa vida não for coisa do passado? E se, de alguma forma, Marte ainda mantiver condições mínimas para a sobrevivência de formas de vida microscópicas? É uma questão que não podemos descartar. Se o planeta vermelho já teve uma atmosfera mais espessa e condições mais favoráveis, então o que aconteceu para que ele perdesse essas características? E mais importante, será que Marte pode, em algum momento no futuro, voltar a ser habitável? Essas perguntas nos deixam em um impasse. A água está lá, escondida nas profundezas, esperando para ser explorada. Mas o que vamos encontrar quando finalmente cavarmos fundo o suficiente? E se a resposta não for apenas sobre o passado de Marte, mas sobre o nosso futuro? A descoberta de água em Marte não apenas nos faz questionar o passado do planeta, mas também nos leva a pensar em algo ainda mais grandioso: o futuro da exploração espacial. Se realmente existe água por lá, isso muda completamente o jogo para as missões humanas. A água, além de ser vital para a sobrevivência, pode ser utilizada de várias formas, não só para consumo, mas para produzir oxigênio, cultivar alimentos e até mesmo gerar combustível para futuras viagens espaciais. Imagine as possibilidades que isso abre. Marte, que antes parecia tão distante e hostil, agora começa a se tornar uma opção real para futuras missões tripuladas. Um lugar onde a humanidade poderia, um dia, estabelecer colônias, talvez até transformar sua superfície com tecnologias capazes de alterar suas condições. A presença de água significa que, com o tempo, poderíamos criar bases mais autossustentáveis. Mas, claro, isso levanta novas questões. A água que existe lá seria suficiente? E as condições marcianas, a radiação intensa, as temperaturas extremas, poderiam ser controladas o suficiente para que humanos vivessem e prosperassem? Além disso, como Marte poderia se tornar um ponto estratégico para viagens mais longas no sistema solar? Ter uma fonte de água e combustível em Marte mudaria a maneira como exploramos o espaço. Em vez de simplesmente viajar até o planeta vermelho, ele poderia se tornar uma plataforma de lançamento para missões ainda mais ambiciosas. Mas será que estamos prontos para esse passo? A tecnologia existe, mas a verdadeira questão é: será que Marte está realmente pronto para nos receber? Enquanto essas possibilidades flutuam na imaginação de cientistas e exploradores, um pensamento mais profundo começa a emergir. Se Marte tem água e talvez até condições mínimas para sustentar a vida, o que mais ele pode estar guardando? Enquanto cientistas ao redor do mundo celebram a descoberta de água em Marte,
Uma nova questão começa a borbulhar entre os estudiosos mais atentos. Se há indícios de água subterrânea e rastros de um passado com rios e lagos, o que mais pode estar escondido nas profundezas de Marte, ainda intocado e desconhecido? Essa água gelada poderia ser apenas a ponta de um iceberg, um sinal de que o planeta esconde segredos muito maiores, adormecidos sob a superfície. Pense nas possibilidades. Se Marte já teve um ciclo de água, já foi um lugar onde a vida, em qualquer forma que seja, poderia ter emergido. E se não estamos falando apenas de vestígios de água? E se há mais? Outras estruturas, talvez cavernas gigantescas, formadas pela erosão de águas antigas, guardando informações que nunca poderíamos imaginar? Marte já se mostrou um planeta com uma história rica, mas estamos apenas começando a decifrar os primeiros capítulos. O que virá nas próximas páginas? Novas missões já estão sendo planejadas. Os cientistas estão ansiosos para enviar robôs mais avançados, com capacidade de perfurar mais fundo e explorar essas camadas subterrâneas. A cada nova descoberta, Marte parece nos conduzir mais longe em sua narrativa. O solo marciano guarda mistérios que podem nos dar pistas não apenas sobre o passado de Marte, mas talvez sobre o futuro da própria humanidade no espaço. Mas a verdadeira pergunta que nos assombra agora é: o que exatamente iremos encontrar? Se Marte escondeu seus segredos por tanto tempo, quão próximos estamos de descobrir algo que possa mudar tudo o que sabemos sobre a vida e o universo?